Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvados sejam Jesus, Maria e José, para sempre sejam louvados. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje é domingo, dia do Senhor. Primeiro dia de um novo mês. O primeiro dia de outubro. Se não fosse domingo, estaríamos assim comemorando, falando sobre Santa Teresinha do Menino Jesus, porque hoje é também o seu dia, 1º de outubro. Todavia, por ser o dia do Senhor, por excelência, esse dia supera toda e qualquer comemoração da vida dos santos. Por isso, tudo hoje é voltado para o comum, para aquilo que a liturgia nos apresenta para o domingo. Mas não podemos deixar de lembrar de que há no céu uma grande santa, uma mulher que é uma grande luz para todos nós. Ela nos apresentou um caminho seguro para chegarmos até Deus. Santa Teresinha do Menino Jesus foi uma resposta de Deus para um momento da humanidade onde o valor das pequenas coisas precisava ser compreendido e entendido. Ela foi uma resposta de Deus para um tempo em que os santos eram vistos como grandes águias e que, olhando para essas grandes águias, nós, pobres mortais, nos sentíamos assim, sem nenhuma condição de chegarmos até eles. Santa Teresinha veio nos mostrar que é possível sim, que todos somos chamados à santidade. E para tanto, para chegarmos a essa santidade que Deus tanto deseja, nós precisamos confiar na santa e grandiosa misericórdia de Deus. É por ela que nós vamos chegar até onde os grandes santos chegaram. Santa Teresinha veio nos ensinar que é possível sim, que nós também podemos ser santos, que podemos transformar tudo aquilo que nós fazemos no ordinário da vida num grande ato de amor a Deus. Muito bem, vamos para o Santo Evangelho de hoje. Jesus conta uma parábola e ele começa fazendo uma pergunta. A pergunta foi dirigida aos chefes do povo, aos chefes religiosos do povo. Eu lhes digo que essa pergunta vale para mim, para você. Escutemos, pois, atentamente ao que Jesus nos diz. Um certo pai estava precisando da ajuda dos seus filhos. Ele tinha uma vinha, ele precisava de ajuda. E aí, ele vai a um e diz: meu filho, preciso demais de sua presença, de sua ajuda. Você poderia me ajudar? E o filho diz para o pai: não vou ajudar absolutamente. Porém, assim que o pai saiu de perto dele, ele se arrependeu profundamente e foi. O segundo filho, ao ouvir o pai dizer que precisava de sua ajuda na vinha, ele respondeu imediatamente ao pai: sim, eu irei, pode contar comigo. Mas quando o pai se ausentou, ele não foi. Que vos parece? Que vos parece? E Jesus então pergunta aos chefes religiosos: quem dos dois filhos
agiu corretamente? Como vocês avaliam a postura dos 2 filhos? Como vocês veem tudo isso? E eles, obviamente, responderam que aquele que tinha dito que não iria, mas foi, agiu corretamente, indo, se dando conta do que tinha feito de injusto para com o pai e indo para aquilo que o pai lhe tinha proposto. Ora, podemos pegar essa frase, podemos pegar essa parábola e aí temos aqui diante de nós uma possibilidade imensa de fazermos uma avaliação sobre nós mesmos. Temos uma imensa possibilidade de fazermos um acurado exame de consciência. Quando rezamos o Pai Nosso, dizemos para Deus que nós queremos que a vontade dele seja feita. Mas quando Deus nos pede algo e quando aquilo que Deus nos pede não é aquilo que a gente gostaria, quase sempre há rebeldia em nós. Quase sempre começamos a proferir arrogância com os lábios. Nos tornamos insolentes. É verdade. Nas mínimas coisas, não queremos ser contrariados de jeito nenhum. Queremos que Deus simplesmente ouça os nossos pedidos e nos dê aquilo que estamos pedindo. Perceba que há um comportamento em nós muito estranho, porque nós dizemos que seja feita a tua vontade, mas nos rebelamos quando o Senhor quer realizar a sua santa vontade em nós, nos detalhes da vida. É uma coisa que de fato vem diante de nós como algo meio que esquizofrênico. É uma coisa meio louca, não é? Porque eu digo para Deus, eu quero que a tua vontade seja feita em mim, mas eu não aceito quando ele faz a sua santa vontade em mim. Os chefes religiosos da época de Jesus se comportavam dessa forma e por isso mesmo Jesus conta a parábola e Jesus dirige a pergunta a ele ou a eles: que vos parece? Porque eles precisavam se dar conta de que eles agiam exatamente dessa forma. Eles diziam sim a Deus, mas eles não cumpriam. Eles não faziam a vontade de Deus. Nós já conhecemos bem o comportamento dos chefes religiosos da época de Jesus. E por isso a parábola é dirigida a eles, para que eles possam enxergar que na vida deles havia uma grande falta de harmonia entre o que eles diziam e o que eles faziam. Penso que serve para nós também. Se rezamos o Pai Nosso, devemos tomar consciência daquilo que estamos dizendo para Deus. Que seja feita a tua vontade, Senhor. É que no dia a dia, nem sempre nós entendemos aquilo que Deus está fazendo. Nem sempre nós gostamos daquilo que Deus está permitindo. Mas ou nós confiamos em Deus ou não confiamos. Eu penso que tudo depende de um aspecto. É que quando eu acredito que sou amado por Deus verdadeiramente, eu não tenho como duvidar de que aquilo que está acontecendo, embora me pareça um absurdo, não tem uma razão de ser dentro dos desígnios, dos projetos de Deus. Porém, se eu duvidar do amor de Deus, é claro que eu vou começar a me rebelar. E a rebeldia é uma coisa que azeda nosso coração, porque o orgulho toma conta de nós
E aí a gente passa a querer ensinar a Deus. A gente passa a querer ensinar a Deus como se Deus não soubesse o que está acontecendo, como se Deus não soubesse bem agir naquele momento. Isso é uma loucura, isso é uma grande estupidez. Quem é que nós somos diante de Deus? Quem nós somos diante de Deus? Mas, infelizmente, nós vemos que no dia a dia isso acontece. Acontece conosco, acontece com quem está perto de nós. Nós vemos muitas vezes que há rebeldia, insolência de nossa parte diante daquilo que Deus permite e que a gente não entende. Os santos nos ensinam que, num momento como esse, nós precisamos nos dobrar diante do Senhor. Nós precisamos exercitar a nossa humildade. Precisamos pedir a Deus que renove a nossa fé, a nossa certeza, a certeza de que Ele nos ama e que não pode, como um pai solícito, amoroso, fazer nada contra nós. Como pode um pai fazer algo contra o seu filho? Então, Deus não está lutando para nos destruir. Deus não está permitindo isso ou aquilo outro para nos destruir porque Ele é Pai. Por isso que eu digo que é uma loucura, uma insolência, uma estupidez achar que Deus está nos destruindo, que Deus não se importa conosco. Como é que um pai não se importa com o filho? Pai que é pai sempre se importará com o seu filho. O Evangelho é forte e ele me faz pensar sobre aquilo que eu digo para Deus se corresponde mesmo à verdade. Porque o primeiro, ele disse que não ia para a vinha, mas foi. Tá tudo bem. Teve um momento de fraqueza, mas logo em seguida retoma o seu olhar, percebe que não é justo dizer um não para o seu pai, porque o seu pai lhe pediu algo, então ele entra no eixo. O outro é fingido, o outro não quer, ele já sabe que ele não vai, mas ele finge, mas ele diz que vai. Ele gosta de fazer média. Ora, Deus conhece nossos corações, a gente não vai conseguir fazer média. Deus conhece nosso coração e, portanto, nós não vamos poder enganá-lo. Ele sabe muito bem o que se passa dentro de nós. É engano nosso pensar que podemos ludibriá-lo. Ele é Deus, quem como Deus? Precisamos, então, aprender a rezar de uma forma diferente. Precisamos, então, pedir a Deus para que Ele nos dê essa leveza, essa certeza do seu amor. Precisamos pedir a Deus que Ele nos dê a graça de cumprir em tudo a sua santa vontade. Precisamos pedir a Deus a graça da humildade. Se houver rebeldia, nós vamos nos perder. Então, que Santa Teresinha do Menino Jesus, ela nos dê a graça de sabermos acolher a santa vontade de Deus como nosso grande paraíso. Que ela nos ajude a dizer sim a Deus, mesmo quando o nosso coração sangra e chora. Que ela nos ajude a confiar no Senhor sempre, mesmo quando o vento sopra de forma contrária. Que Santa Teresinha nos ajude. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. São José, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, intercedei por nós e valei-nos no combate. Amém.